As visões concedidas a nós foi nos dado por meio dos dons do Espírito Santo e através do dom de línguas. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz o Eterno, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. E quem cair sobre esta pedra, despedar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Portanto, admoesto-vos para que essas palavras não caiam sobre as vossas cabeças. Vede, ó desprezadores, espantai-vos e desapareceis, porque opera uma obra nos vossos dias, obra tal que não crereis, se alguém vô-la contar. Essas visões que logo ouvirão se trata de tempos angustiosos, de como Satanás tentará roubar a salvação daqueles que ficaram, onde o inimigo os introduzirá em jogos de realidade virtual aumentada. Pois a palavra diz: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor do Senhor Yahushua Hamashia, achá-la-á. Portanto, aborreça seu corpo, aborreça sua vida, não vivendo nessa realidade aumentada. Não viva. Entregue a sua vida por amor da palavra. Espere seu corpo terreno morrer, e assim obterá a salvação de vossas almas. Na visão que o Senhor está me concedendo aqui através do dom de línguas e da interpretação por meio da visão, eu estou vendo uma forma de explicar aquele globo de neve lá. E aí eu estou vendo, só que ali é o mundo. E nisso eu começo a ver que começa a vir bolhas por debaixo e vai subindo até chegar na parte de baixo desse globo de neve aí, que no caso é a Terra. Só estou falando assim para que você possa entender. E aí eu vejo que aí eu tô vendo que essas bolhas, na verdade, são orações, não orações como os filhos de Deus faz, mas eram orações de quem está lá no lago de fogo. Eram as palavras dele. Aí chegava até a terra, e aí eu comecei a ver que por toda a terra assim ficava como muitas vozes falando. Na visão eu via como um som, como quando eu tenho uma praça de alimentação e as pessoas ficam conversando. Ficava esse monte de voz misturada e você não entendia. Aí depois o Senhor me concedeu a visão para que eu pudesse ver um homem. E eu via ele na casa dele e ficava essas vozes falando na cabeça dele. Aí ele virava para um lado, aí ficava essas vozes falando na cabeça dele e eu via que tinha um homem atrás dele. Aí quando ele virava, não tinha ninguém. Aí depois estava no outro. Aí ele virava e não tinha ninguém. E aí o Senhor está me concedendo um entendimento que as pessoas lá no Lago de Fogo, eles estão falando os pecados das pessoas. E aí a pessoa ouve aquilo ali e são as acusações contra ela ali. E aí ela fica ouvindo, fica louca também, porque tem essas vozes falando e causando medo. E aí eu via os demônios lá no domo, na parte de cima, lá onde já tá quebrado, e eles ficavam gritando. Então, era demônio gritando em cima, eram essas vozes falando com essa pessoa, e ficava um cenário de terror, porque a pessoa ficava muito apavorada com o que acontecia. Porque já tem demônio na rua, tem pessoas morrendo. Aí ela começa a ouvir vozes também, ver os demônios gritando lá em cima, então causava um terror psicológico na pessoa. E eu só não via isso acontecendo nas casas que estavam sendo protegidas pelos anjos, que no caso são as casas onde a pessoa estava assistindo o canal Azeite na Lâmpada. Não chegava muitos desses sons lá na casa das pessoas que estavam vendo o canal Azeite na Lâmpada. Até chegava, mas elas estavam muito concentradas no entendimento de dar a vida. E aí elas repeliam as ações do demônio, né? Esses gritos, essas ameaças aí falando promessa. Mas aquelas pessoas que não tinham o canal Azeite na Lâmpada, elas ficavam loucas, porque elas não sabiam o que que eram aquelas vozes, não sabiam o que que era aqueles gritos lá em cima. Então ali ela estava à mercê do maligno. E essa pessoa está numa situação complicada, porque ela não sabe o que fazer, não sabe que as armas da nossa milícia não são carnais, né? São espirituais, que no caso é a palavra de Deus. Então ela não sabe como combater. Aí eu via só ela colocando a mão na cabeça e com aquele aspecto de ficando louca, porque não tem o que fazer ali. A única coisa que teria para fazer era a palavra de Deus, o entendimento de dar a vida. Aí, continuando a visão que o Senhor me concedeu, eu vi que, primeiro, né, começou a vir as orações, digamos assim,
do povo que está lá no Lago de Fogo. Essas orações eram para contaminar aqueles que estavam aptos para alcançar salvação, mas foram contaminados pelas coisas, né? Porque não estavam no canal Azeite na Lâmpada, não estavam se enchendo do entendimento da vida. Então elas começaram a ficar louca. E aí eu via que a terra já virou o inferno em relação a essa parte de eles também estarem orando. E eu via que eles começavam a orar, mas como o povo não sabe quem é Deus, o povo não conhece quem é Deus, aí eles ficavam orando era para Satanás. Eles achavam que estavam orando para Deus, mas estavam orando para Satanás. Porque verdadeiramente ninguém sabe quem é Deus. Todas as pessoas aí que estão indo nos templos religiosos, nas quatro paredes, não conhecem Deus. Eles não dão entendimento de quem é Deus. Eles dão entendimento do Deus deles lá, que é Satanás. E aí as pessoas ficavam orando, achando que estavam orando para Deus, pro Deus Altíssimo, né? Aquele que enviou Yahushua HaMashiach. Mas elas não estavam orando. Elas ficavam lá pedindo perdão, mas só que essas orações que elas faziam em relação de pedir perdão, me salve, essas coisas, não era pro Altíssimo, era para Satanás. E aí eu via que as orações deles eram igualzinhas às orações do povo que tá no Lago de Fogo lá, porque eu ouvia lá aquela multidão de pessoas falando que você não entendia nada, mas o Senhor me concedeu o entendimento de que as orações que ele fazia não era para ele, era para Satanás, porque aquelas orações ali não ia servir para nada, porque o que vai salvar a pessoa é a palavra de Deus, o entendimento de dar a vida e morrer por ele. Pode ficar de joelhos orando ali 5 meses, Deus não vai salvar. É só quem dá a vida vai ser salvo. E só vai conseguir dar a vida àquelas pessoas que estiverem recebendo o entendimento de dar a vida, que está no canal Azeite na Lâmpada e no Espírito Santo Ministra. Quem não se alimentar desses dois canais não vai conseguir dar sua vida, não vai conseguir passar pela tortura e vencer. Vão acabar sendo condenados ao Lago de Fogo. Aí eu comecei a ver essas pessoas aí que não estão no canal Azeite na Lâmpada orando, né? As orações delas subiam como se fosse fumaça, um fogo. E aí eu já comecei a ver aquele, como eu falei no início, né, que para dar entendimento, é aquele globo de neve, só que já não era mais aquele globo de neve azul com o céu azulado, já era o céu pegando fogo e as orações deles era como se fosse fumaça e também fogo saindo. Já não era mais um globo de neve azul, agora já era vermelho. E aí no meio desse fogo, no meio dessas orações aí para Satanás, né, eu vi que tinha umas bolas amarelas, que no caso eram as pessoas que estão no domo, que são as pessoas que estavam no canal Azeite na Lâmpada, né? Porque só quem está no canal Azeite na Lâmpada e Espírito Santo Ministra vai ter esse domo de proteção. E deles eu não via a oração subindo. Eu só via os domos quebrando e depois virava uma bolinha pequena e subia para cima. Aí ela subia e saía de dentro dessa cúpula e subia lá para cima. Mas a dos outros, os que não tinham o entendimento da vida e que estavam orando para Satanás, né? Porque essas orações que eles fazem, eles não têm entendimento. E só tem entendimento quem entrar no canal Azeite na Lâmpada e no Espírito Santo Ministra. Porque vai conhecer quem é o verdadeiro Deus lá. Esses foram salvos, mas os outros ficavam orando para Satanás e a oração deles não passava do teto do firmamento. Só ficava lá e ainda subia como fumaça, como fogo. Porque a terra virou o próprio inferno, o próprio lago de fogo. Aí eu vi que essas bolinhas aí, que no caso era dos que foi salvo, né, os que conseguiram dar a vida, eles iam pra a fileira lá, né, vamos dizer assim, onde tinha um monte de pessoa que tava brilhando também, que no caso eram os salvos, e era em cima do firmamento. Aí na visão eu tô vendo que tá os salvos, né, do lado direito do Pai, todos já estão salvos, e depois eu vejo as pessoas aparecendo lá no lado esquerdo do Pai. Eles não estão brilhando, estão com o corpo normal, todo mundo apagado lá, e os salvos tá com o corpo brilhando, aquele corpo de luz, todo mundo feliz. Eu não vi o julgamento em si, eu só vi que Deus e os salvos passou pela porta lá, e os condenados eles caiu naquela cúpula, que no caso é onde fica a terra, né? Aí eles passou pelo buraco lá onde ficou a abertura para poder chegar lá em cima do firmamento. Aí todos eles caiu lá. E aí depois eu vi essa cúpula se fechando, e aí o nível do lago de fogo subiu até o topo, assim. Não tem como sair, e aonde você for, você tá lá, na lava, né? Queimando, ardendo para sempre.